Você já teve vontade de desistir de algo que tinha certeza que Deus colocou como propósito na sua vida? Seja muito bem-vindo ao canal Aos Pés do Pai. Se essa palavra falar ao seu coração, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo e escreva nos comentários o que Deus tocar no seu coração para me dizer. Assim, essa mensagem poderá alcançar ainda mais pessoas. A palavra de hoje está em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Essas palavras foram dirigidas a Paulo em um momento muito difícil da caminhada. Ele enfrentava oposição, críticas e perseguições. Humanamente falando, ele tinha motivos para parar, para desistir. Talvez qualquer outra pessoa no lugar dele tivesse desistido, mas Deus apareceu exatamente naquele momento. E é interessante perceber que Deus não começou dizendo que os problemas desapareceriam. Ele também não disse que Paulo nunca mais enfrentaria dificuldades. A primeira coisa que Deus disse foi: não tenha medo, continue falando, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes o medo fala mais alto que a nossa fé e nos paralisa. Quantas pessoas deixam de viver o propósito de Deus por causa do medo? Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo da opinião das pessoas. Medo de continuar tentando e até de fracassar. E talvez hoje esse seja o seu sentimento. Talvez você esteja pensando em desistir de um sonho, de um projeto, do seu ministério, ou até mesmo de algo que Deus colocou em seu coração como um propósito. Mas essa palavra nos lembra que Deus não nos chamou para viver pelos resultados. Ele nos chamou para viver pela obediência. Enquanto eu li esse versículo, eu senti que Deus falava profundamente ao meu coração. E quem sabe hoje Ele também esteja me usando para falar ao seu. Existe uma frase que diz: quando Deus dá a direção, Ele também dá a força para continuar caminhando. E eu acredito muito nisso, porque muitas vezes queremos enxergar primeiro os frutos para depois continuar. Mas Deus nos ensina justamente o contrário. Primeiro vem a fidelidade, depois vem os frutos. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Deus disse: tenho muita gente nesta cidade. Paulo ainda não conseguia ver aquelas pessoas, ele não conhecia aquelas pessoas, ele não conseguia enxergar aquilo que Deus já estava vendo. E nós também somos assim, olhamos apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus enxerga muito além. Ele vê pessoas que ainda serão alcançadas, ele vê portas que ainda serão abertas, ele vê milagres que ainda serão alcançados. Ele vê respostas que ainda não chegaram. Talvez hoje você acha que está caminhando sozinho, mas Deus continua dizendo: eu estou com você. Continue falando. E quando Deus está conosco, isso é suficiente para continuarmos caminhando, mesmo sem entender todo o processo. Por isso, hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Será que você está quase desistindo justamente daquilo que Deus quer usar para abençoar outras pessoas? E justamente no momento em que você está quase conseguindo? Não permita que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Continue orando, continue acreditando, continue obedecendo, continue fazendo aquilo que Deus colocou em seu coração. Porque quando Deus chama alguém, Ele também sustenta esse chamado. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra. Fortalece o nosso coração quando pensamos em desistir. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando não conseguimos enxergar os resultados. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar pela fé e não apenas pelo que os nossos olhos conseguem ver. Renova as forças daqueles que estão cansados, Senhor. Enche o coração daqueles que pensam em parar de esperança.
e que nunca esqueçamos que a tua presença é suficiente para continuar caminhando. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Se essa mensagem fortaleceu a sua fé, compartilhe com apenas uma pessoa. Você nunca sabe como Deus pode usar uma simples palavra para alcançar um coração. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até a próxima reflexão aqui, aos pés do Pai.